Olá! Este material é baseado no caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno de número 15, que trata de um tema central na vida de todo mundo, a propriedade, mais especificamente como a gente adquire e como a gente perde. Pensa aí, a casa, o carro, até o celular. A propriedade está em tudo, mas legalmente falando, como é que algo se torna seu de verdade? E como é que se pode perder esse direito? Bora desvendar esses segredos. Para começar, vamos imaginar uma cena que é o sonho de muita gente. A pessoa finalmente acha a casa perfeita. Senta na mesa, assina o contrato de compra e venda. A caneta desliza no papel, as assinaturas estão lá. A grande pergunta é, nesse exato momento, a casa já pode ser chamada de sua? Olha, a maioria das pessoas responderia que sim, com certeza. Mas o direito... o direito tem uma resposta bem diferente e que pode surpreender. E aqui já vem a primeira grande lição do dia, talvez a mais importante de todas. No Brasil, o contrato de compra e venda, por si só, não transfere a propriedade de um imóvel. É isso mesmo, ele cria a obrigação de transferir. É um passo fundamental, mas a propriedade só muda de mãos de verdade, de fato e de direito quando acontece o registro do título lá no cartório de registro de imóveis. Tem que gravar isso. Quem não registra não é dono. Ponto final. Ok. Se o contrato não é o ponto final, então qual é o caminho para se tornar dono de algo? Para facilitar, a lei basicamente resume tudo em duas grandes estradas, duas rotas principais. Entender a diferença entre elas é a chave para a gente entender todo o resto que vem pela frente. E olha, a diferença aqui é gigantesca. Pensa na aquisição originária como um reset de fábrica no celular. O novo dono recebe a propriedade limpinha, zerada, sem nenhuma dívida, nenhuma pendência do passado. Já a aquisição derivada, por outro lado, é como receber o bastão numa corrida de revezamento. A pessoa pega o bem exatamente do jeito que ele estava com o dono anterior, com todos os bônus e, o que é mais importante, todos os ônus. Tinha uma hipoteca antiga? Pois é, ela vem junto no pacote. Certo, vamos mergulhar primeiro nos bens imóveis, casas, apartamentos, terrenos, que é justamente onde o processo todo é cheio de formalidades, de regras bem específicas. E vamos começar com a forma de aquisição originária, que talvez seja a mais fascinante, a uso capião. A ideia por trás dela é o reconhecimento de que o tempo e o cuidado podem sim transformar a realidade. É a lei basicamente dizendo que uma posse que é longa, contínua e com a intenção de ser dono acaba se consolidando em propriedade de verdade. É uma forma de premiar quem dá uma função social para aquele bem. E como a gente pode ver aqui na tabela, a lei cria diferentes tipos, diferentes modalidades de uso capião. A lógica geral é bem clara. Quanto mais requisitos a pessoa cumpre, como ter um justo título e boa-fé, que é o caso da modalidade ordinária, menor vai ser o tempo de espera. Agora, se não existem esses documentos, aí o prazo é o mais longo de todos, de 15 anos, na extraordinária. E perceba que para situações sociais bem específicas, como moradia em áreas pequenas, os prazos são bem mais curtinhos, o que mostra como a lei reconhece a importância da função social da propriedade. Agora, voltando para a aquisição do dia a dia, a derivada como numa compra e venda, aqui, aquele ponto crucial que a gente falou no início se repete. Para imóveis, o ato que cria a propriedade para o novo dono é o registro do título lá no cartório. Essa formalidade toda que dá a segurança jurídica que o sistema precisa para funcionar. Outra forma bem interessante de se tornar dono de um imóvel é por acessão. A lógica aqui é super intuitiva. O acessóvel segue o principal. Via de regra, o dono do terreno, que é a coisa principal, se torna também o dono de tudo o que for construído ou plantado nele. Mas e se o acessório for muito, mas muito mais valioso que o principal? Aí o direito nos apresenta uma reviravolta genial, a acessão inversa. Imagina só construir de boa fé um prédio que vale milhões em um terreninho que vale 100 mil. A lógica se inverte. O dono da construção pode, na prática, comprar o terreno do proprietário original, claro, pagando a devida indenização. É o direito sendo pragmático, protegendo o maior valor socioeconômico envolvido. Certo? Já vimos toda a formalidade que envolve os imóveis. Agora, vamos fazer um contraste e ver como funciona com os bens móveis, onde toda aquela formalidade dá lugar a muito mais simplicidade. Pois é, para coisas como um carro, um livro, um celular, o que transfere a propriedade não é um papel assinado, mas sim o simples ato da entrega, a chamada tradição. No momento em que o vendedor entrega o objeto ao comprador, pronto, a propriedade mudou de mãos. Simples assim.
E claro, além da entrega, existem outras formas. A uso capião também se aplica aqui, só que com prazos bem mais curtos, de 3 a 5 anos só. Tem também a ocupação, tipo achar uma concha bonita numa praia deserta e pegar para si. Tem a especificação, que é quando um artista transforma um bloco de mármore numa estátua, e outras situações um pouco mais raras. Ok, até agora a gente já entendeu como a propriedade começa. Chegou a hora de olhar para o outro lado da moeda. Como é que ela termina? Todo mundo já viu uma cena dessas. Aquele terreno baldio no meio do bairro, juntando mato, lixo, com os impostos atrasados há anos e anos. O que a lei faz com uma situação assim? Esse é um exemplo perfeito de como a propriedade também pode ser perdida. A propriedade pode acabar de várias formas. Algumas são voluntárias. A pessoa pode vender, pode doar ou pode simplesmente renunciar a ela. Outras são involuntárias. O bem pode ser destruído, pegar fogo, por exemplo, ou o governo pode desapropriar por necessidade pública. E claro, tem o abandono, que é a resposta para a pergunta sobre aquele terreno baldio. E esse slide detalha exatamente esse processo. O abandono, veja bem, é mais do que um simples esquecimento. A lei presume que ele aconteceu quando o proprietário para de pagar os impostos e de cuidar do imóvel. A partir daí, o poder público pode arrecadar o bem e, depois de 3 anos, a propriedade é transferida em definitivo para o município, se for imóvel urbano, ou para a União, se for rural. Se tem uma lição para levar de tudo isso que a gente conversou, é esta. Em matéria de propriedade, a formalidade é essencial. Para imóveis, a palavra-chave é registro. Para móveis, é entrega. O direito brasileiro exige esses atos concretos para dar segurança a todo mundo. Lembre-se, no mundo jurídico, a intenção conta, mas sem o ato formal que a lei exige, ela pode não valer nada. Esse resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!